eu sou a professora Daniela. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho o que são as funções executivas, porque elas são um tema central dentro deste curso de vários outros cursos que compõem o programa de Jogos e Cognição. Então, inicialmente, o que nós vamos ver? Que essas funções executivas elas integram um conjunto de habilidades ou operações mentais, e elas são essenciais para o amplo espectro de atividades que nós desenvolvemos enquanto seres humanos. Então, elas estão envolvidas com várias atividades que a gente desenvolve no cotidiano, nossos comportamentos, nossas ações em relação a planejamentos, de observação de metas, de manipulação de informações para que a gente possa compreender um conceito. Então, elas estão extremamente relacionadas a várias atividades que a gente desempenha no dia a dia. E talvez por isso essas funções tenham ganhado cada vez mais expressão, tanto em relação aos estudos científicos, como também a reportagens que surgem na mídia e alguns teóricos ou profissionais que começam a se debruçar sobre essas funções executivas. E elas são abordadas no nosso curso mais especificamente, pensando como que os jogos podem então contribuir para o aprimoramento dessas funções. Pensando que atividades que a gente desempenha nos jogos que contribuem ou que exercitam essas funções, de tal modo que a gente possa pensar em ações ou intervenções com objetivos intencionais de realmente melhorar o desempenho dessas funções. E essas funções elas estão localizadas no nosso córtex frontal, no córtex pré-frontal mais especificamente, e são funções cerebrais que se desenvolvem mais tardiamente, ou seja, apenas no final da adolescência que a gente pode dizer que essas funções elas estão maturadas biologicamente. E isso abre a possibilidade de que a gente execute ou crie algumas situações ou intervenções que possam contribuir com o desenvolvimento dessas funções. Ou seja, a gente tenha janelas de oportunidade pensando em intervenções que possam melhorar essas funções. E nesse curso a gente pensa essas intervenções e essas atividades utilizando os jogos, tanto os jogos analógicos como os jogos digitais. E aí, pensando em algumas dessas habilidades que estão integradas nas funções executivas, a gente vai dar alguns exemplos de funções cognitivas ou de ações que nós desempenhamos e que tem uma forte relação com essas funções. Uma delas é a nossa capacidade de planejar. Então, o planejamento é uma característica muito dos seres humanos, especialmente o planejamento de longo prazo. Então, nós como humanos somos capazes de lidar com objetivos de longo prazo, dedicar até mesmo anos de nossa vida para atingir esse objetivo. Isso faz com que a gente dedique uma série de energia e desenvolva várias ações de modo a atingir esses objetivos. Então, essa capacidade de planejamento está vinculada a essas funções executivas. Uma outra ação, uma outra função é a nossa capacidade de monitorar os objetivos, que também tem uma relação com o planejamento, ou seja, nós definimos estratégias diante de um planejamento e nós temos a capacidade de ir monitorando até que ponto que as nossas ações e o que a gente tem tido de resultado efetivamente contribui para que a gente atinja esses objetivos. Uma outra capacidade que a gente tem relacionada às funções executivas é a capacidade de manter o foco, que tem uma forte vinculação com a capacidade de atenção. Então, manter o foco sobre uma atividade, uma leitura, algo que seja executado, assistir um filme, estar atento àquilo que está acontecendo naquele momento, também tem uma relação com uma das dimensões do controle inibitório. A nossa capacidade de atenção tem uma relação forte com uma das dimensões das funções executivas. Uma outra capacidade relacionada às funções executivas é a de a gente ser capaz de se adaptar a diferentes situações, ou seja, eu estou diante de alguma situação e eu adapto o meu comportamento e eu reajo àquelas situações de forma que seja esperada. E a gente observa uma relação com o desenvolvimento porque fica claro que as crianças, de modo geral, quanto mais novas, mais dificuldades elas têm de adequar o seu comportamento à situação em que elas estão vivenciando. Então é comum a gente ver crianças chorando, elevando o tom de voz em uma situação que não poderia, porque ela ainda não consegue ter um controle sobre os seus comportamentos de modo a adaptá-los àquela situação. Uma outra função importante vinculada às funções executivas é a capacidade, então, de regular o comportamento e de controlar os impulsos. Então, mesmo que eu tenha vontade de executar ou fazer algo, eu posso adequar e controlar o meu impulso, ou seja, em situações de trânsito ou em alguma situação em que eu estou sendo atendido em uma loja e eu me desagrada a forma como a pessoa me trata, eu controlo o meu comportamento e não tenho o impulso de reagir de forma inadequada ou de exaltar naquele momento. Então, esses são alguns exemplos
de capacidades, de funções ou mesmo de comportamentos que têm uma forte vinculação com as funções executivas. Diante disso, a gente tem uma autora muito importante, né, que ela atua no Canadá e que tem desenvolvido vários estudos sobre as funções executivas, que é a Adele Diamond, e ela propõe 3 dimensões para entender essas funções, em que enquadraria de alguma forma essas capacidades que a gente, né, viu agora há pouco. Então, uma das dimensões que ela coloca é a dimensão do controle inibitório, que teria uma forte relação então com a regulação do comportamento, com a regulação desses impulsos, com a manutenção do foco. Uma outra dimensão que ela traz é a capacidade, a flexibilidade cognitiva, em que a gente tem uma relação então com a nossa capacidade criativa, de pensar fora da caixa, de dar respostas diferenciadas diante de situações, de nos adaptarmos a situações diferenciadas. E uma outra dimensão é a memória de trabalho, que tem relação com a nossa capacidade de operar com algumas informações de maneira temporária para dar conta de alguma situação, compreender um enunciado de um trabalho, concluir a leitura de um parágrafo e fechar, então dar sentido àquela ideia que foi lida. Essas dimensões integradas, elas compõem então as funções executivas que ela chama de complexas, que daí a gente teria então a capacidade de planejamento, de tomada de decisão, a nossa capacidade de resolução de problemas e o raciocínio. Então, de modo geral, a gente pode entender que essas funções executivas elas envolvem um processo de maturação. E essa maturação ocorre a partir das experiências que a gente tem no meio. Isso significa o quê? Que essas funções elas têm influência tanto em relação ao desenvolvimento do ser humano, mas também são fortemente influenciadas pelas experiências que as pessoas têm no meio. Nas experiências com os outros, na interação com os objetos, enfim, de tudo aquilo que a gente vivencia, pode ter uma influência sobre o desenvolvimento dessas funções. Um outro aspecto é que elas são adquiridas gradualmente, quer dizer, ao longo do nosso desenvolvimento, essas funções vão sendo adquiridas ou vão sendo desenvolvidas ou melhor aprimoradas. E um outro aspecto importante é que ambientes ricos, estimulantes e reforçadores contribuem para um bom desenvolvimento. E a partir disso, a gente traz o jogo como uma experiência rica e estimulante que pode ser utilizada no sentido de desenvolver essas funções executivas e de contribuir para o melhor desenvolvimento. A gente se volta mais especificamente para pensar num público infantil, mas não significa que os adultos também não possam se beneficiar da interação com os jogos. Até mesmo porque tem vários estudos que apontam que os adultos melhoram nossa capacidade de atenção, de discriminação visual, pela experiência que eles têm de jogar jogos de ação, por exemplo. Então a ideia do nosso curso é que vocês se apropriem desses conceitos, ou seja, do que são as funções executivas, de que tenham uma ideia de como elas são aplicadas no nosso cotidiano, para que possa, a partir dessa compreensão, pensar em estratégias, pensar em planejamento, seja voltados para intervenções em contextos clínicos ou extracurriculares, ou mesmo em contextos de sala de aula, de como pensar o uso do jogo para o desenvolvimento dessas funções executivas.